Produção: Canal Hare Krishna. Parte 5. Capítulo 3. Krishna é a fonte de todas as encarnações. Texto 1. Suta disse: no início da criação, o Senhor primeiro se expandiu na forma universal da encarnação Purusa, e manifestou todos os ingredientes para a criação material. E assim, no início, houve a criação dos 16 princípios da ação material. Isso foi com o propósito de criar os universos materiais. Texto 2. Uma parte do Purusa fica dentro da água do universo. Do lago do umbigo de seu corpo brota uma haste de lótus e da flor de lótus no topo desta haste, nasce Brahma, o mestre de todos os engenheiros do universo, se manifesta. Texto 3. Acredita-se que todos os sistemas planetários universais estão situados no extenso corpo do Purusa, mas ele não tem nada a ver com os ingredientes materiais criados. Seu corpo está eternamente em existência espiritual por excelência. Texto 4. Os devotos, com seus olhos perfeitos, veem a forma transcendental do Purusa que tem milhares de pernas, coxas, braços e rostos, todos extraordinários. Nesse corpo existem milhares de cabeças, orelhas, olhos e narizes. Eles são decorados com milhares de capacetes e brincos brilhantes, e são adornados com guirlandas. Texto 5. Esta forma, a segunda manifestação do Purusa, é a fonte e a semente indestrutível de múltiplas encarnações dentro do universo. A partir das partículas e porções desta forma, diferentes entidades vivas, como semideuses, homens e outros, são criadas. Texto 6. Em primeiro lugar, no início da criação, havia os 4 filhos solteiros de Brahma, os Kumaras, que, estando situados em um voto de celibato, sofreram severas austeridades para a realização da verdade absoluta. Texto 7. O desfrutador supremo de todos os sacrifícios, aceitou a encarnação de um javali, a segunda encarnação, e, para o bem-estar da terra, ele ergueu a terra das regiões inferiores do universo. Texto 8. No milênio dos rishis, a personalidade de Deus aceitou a terceira encarnação com poder na forma de Devarsi Narada, que é um grande sábio entre os semideuses. Ele coletou exposições dos Vedas que tratam do serviço devocional e que inspiram ações não frutivas. Texto 9. Na quarta encarnação, o Senhor se tornou Nara e Narayana, os filhos gêmeos da esposa do rei Dharma. Assim, ele empreendeu penitências severas e exemplares para controlar os sentidos. Texto 10. A quinta encarnação, chamada Lodi Kapila, é a mais importante entre os seres perfeitos. Ele deu uma exposição dos elementos criativos e metafísicos a Suri Brahmana, pois com o passar do tempo esse conhecimento se perdeu. Texto 11. A sexta encarnação do Purusa era filho do sábio Atri. Ele nasceu do ventre de Anasuya, que orou por uma encarnação. Ele falou sobre o assunto da transcendência para Larka, Pralada e outros, Yadu, Ayaya, etc. Texto 12. A sétima encarnação foi Agni, filho de Prajapati Rusi e sua esposa Kuti. Ele controlou o período durante a mudança dos Vayambhuva Manu e foi assistido por semideuses como seu filho Yama. Texto 13. A oitava encarnação foi o rei Saba, filho do rei Nabi e sua esposa Merudevi. Nesta encarnação, o Senhor mostrou o caminho da perfeição, que é seguido por aqueles que controlaram totalmente seus sentidos e que são honrados por todas as ordens de vida. Texto 14. Ó Brahmanas, na nona encarnação, o Senhor, orado pelos sábios, aceitou o corpo de um rei, Pertu, que cultivou a terra para produzir vários produtos, e por essa razão a terra era bela e atraente. Texto 15. Quando houve uma inundação completa após o período do Kaksusa Manu, e o mundo inteiro estava nas profundezas da água, o Senhor aceitou a forma de um peixe e protegeu Vaivasvata Manu, mantendo-o em um barco. Texto 16. A 11ª encarnação do Senhor, assumiu a forma de uma tartaruga cujo casco servia de pivô,
para o Monte Mandarakala, que estava sendo usado como uma vara de agitação pelos teístas e ateus do universo. Texto 17. Na 12ª encarnação, o Senhor apareceu como Dhanvantari, e na 13ª, ele atraiu os ateus, pela beleza encantadora de uma mulher, e deu néctar para os semideuses beberem. Texto 18. Na 14ª encarnação, o Senhor apareceu como Nissinha, e bifurcou o corpo forte, do ateu Hiranyakasipu com suas unhas, assim como um carpinteiro fura a cana. Texto 19. Na 15ª encarnação, o Senhor assumiu a forma de um anão Brahmana, Vamana, e visitou a arena de sacrifício organizada por Maharaja Bali. Embora no fundo ele estivesse disposto a reconquistar o reino dos 3 sistemas planetários, ele simplesmente pediu uma doação de 3 degraus de terra. Texto 20. Na 16ª encarnação da divindade, o Senhor, como Bhragupati, aniquilou a classe administrativa, Kshatriyas, 21 vezes, ficando com raiva deles por causa de sua rebelião contra os Brahmanas, a classe inteligente. Texto 21. Posteriormente, na 17ª encarnação da divindade, Sri Vyasadeva, apareceu no útero de Satyavati por meio de Parasara Muni, e dividiu o único Veda, em vários ramos e sub-ramos, vendo que as pessoas em geral eram menos inteligentes. Texto 22. Na 18ª encarnação, o Senhor apareceu como Rei Rama, a fim de realizar algum trabalho agradável para os semideuses. Ele exibiu poderes sobre-humanos ao controlar o Oceano Índico, e depois matar o rei ateu Ravana, que estava do outro lado do mar. Texto 23. Na 19ª e na 20ª encarnações, o Senhor se apresentou como Senhor Balarama e Senhor Krishna, na família de Vrishni, a dinastia Yadu, e assim fazendo ele removeu o fardo do mundo. Texto 24. Então, no início de Kali Yuga, o Senhor aparecerá como Senhor Buda, o filho de Anjana, na província de Gaya, apenas com o propósito de iludir aqueles que têm inveja do teísta fiel. Texto 25. Posteriormente, na conjunção de 2 yugas, o Senhor da criação terá seu nascimento como a encarnação Kalki, e se tornará o filho de Vishnuyasa. Neste momento, quase todos os governantes da terra terão degenerado em saqueadores. Texto 26. Ó Brahmanas, as encarnações do Senhor são inúmeras, como riachos fluindo de fontes inesgotáveis de água. Texto 27. Todos os rishis, Manus, semideuses e descendentes de Manu, que são especialmente poderosos, são porções plenárias ou porções das porções plenárias do Senhor. Isso também inclui os Prajapatis. Texto 28. Todas as encarnações acima mencionadas são porções plenárias ou porções das porções plenárias do Senhor, mas o Senhor Sri Krishna é a personalidade de Deus original. Todos eles aparecem nos planetas sempre que há uma perturbação criada pelos ateus. O Senhor encarna para proteger os teístas. Texto 29. Quem recita cuidadosamente as misteriosas aparições do Senhor, com devoção pela manhã e à noite, obtém alívio de todas as misérias da vida. Texto 30. A concepção da forma universal Virati do Senhor, como aparecendo no mundo material, é imaginária. É para permitir que os menos inteligentes, e os neófitos, se ajustem à ideia de o Senhor ter forma. Mas, na verdade, o Senhor não tem forma material. Texto 31. Nuvens e poeira são carregadas pelo ar, mas pessoas menos inteligentes dizem que o céu está nublado e o ar está sujo. Da mesma forma, eles também implantam conceitos corporais materiais, no eu espiritual. Texto 32. Além dessa concepção grosseira de forma, está outra concepção sutil, de forma que não tem forma, formal e é invisível, não ouvida e não manifesta. O vivente tem sua forma além dessa sutileza, caso contrário não poderia ter repetidos nascimentos. Texto 33. Sempre que uma pessoa experimenta, por autorrealização, que tanto o corpo grosseiro quanto o sutil não tem nada a ver com o eu puro, nesse momento ela se vê assim como o Senhor.
Texto 34. Se a energia ilusória diminui e a entidade viva se torna totalmente enriquecida com conhecimento pela graça do Senhor, então ela se torna imediatamente iluminada com a autorrealização e, assim, fica situada em sua própria glória. Texto 35. Assim, os homens eruditos descrevem o nascimento e as atividades dos não-nascidos e inativos, o que é desconhecido até mesmo nas literaturas védicas. Ele é o Senhor do coração. Texto 36. O Senhor, cujas atividades são sempre imaculadas, é o mestre dos 6 sentidos e é totalmente onipotente com 6 opulências. Ele cria os universos manifestos, os mantém e os aniquila sem ser nem um pouco afetado. Ele está dentro de cada ser vivo e é sempre independente. Texto 37. O tolo com um pobre fundo de conhecimento não pode conhecer a natureza transcendental das formas, nomes e atividades do Senhor, que está representando como um ator em uma peça de teatro. Nem podem expressar tais coisas, nem em suas especulações, nem em suas palavras. Texto 38. Somente aqueles que prestam serviço sem reservas, ininterrupto e favorável aos pés de lótus do Senhor Krishna, que carrega a roda da carruagem em suas mãos, podem conhecer o Criador do Universo em sua plena glória, poder e transcendência. Texto 39. Somente fazendo tais investigações neste mundo alguém pode ser bem-sucedido e perfeitamente ciente, pois tais investigações invocam o amor estático transcendental à personalidade de Deus, que é a proprietária de todos os universos, e garantem a imunidade de 1% da terrível repetição do nascimento e morte. Texto 40. Este Srimad Bhagavatam é a encarnação literária de Deus e foi compilado por Srila Vyasadeva, a encarnação de Deus. Ele se destina ao bem final de todas as pessoas e é totalmente bem-sucedido, bem-aventurado e totalmente perfeito. Texto 41. Sri Vyasadeva entregou a seu filho, que é o mais respeitado entre os autorrealizados, depois de extrair a nata de todas as literaturas védicas e histórias do universo. Texto 42. Sukadeva Goswami, filho de Vyasadeva, por sua vez entregou o Bhagavatam ao grande imperador Parikshit, que se sentou cercado por sábios na margem do Ganges, esperando a morte sem comer ou beber. Texto 43. Este Bhagavata Purana é tão brilhante quanto o sol, e surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria residência, acompanhado pela religião, conhecimento, etc. Pessoas que perderam a visão, devido à densa escuridão da ignorância Neradikali, obterá a luz deste Purana. Texto 44. Ó Brahmanas eruditos, quando Sukadeva Goswami recitou o Bhagavatam, na presença do imperador Parikshit, eu ouvi com atenção extasiada e, assim, por sua misericórdia, aprendi o Bhagavatam daquele grande e poderoso sábio. Agora tentarei fazer com que você ouça exatamente a mesma coisa que aprendi com ele e como percebi,